Bom dia, boa tarde, boa noite. No horário que você estiver escutando essa live agora, para vocês que estão aqui ao vivo, boa noite. A gente vai iniciar hoje, segunda-feira, dia 3 de fevereiro. A gente vai iniciar mais uma live para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Como vocês podem ver aí na tela, a gente vai iniciar capítulo 3 de Isaías. Então, a gente já inicia com esse enunciado, o julgamento de Jerusalém e de Judá. Então, a gente está vendo que vai ter aí um julgamento de Deus, né? Porque nenhuma outra pessoa julgaria especificamente, senão Deus primeiro, mesmo que o homem julgue, mas sempre através da autorização de Deus, né? Contra Judá e Jerusalém por conta da corrupção, a arrogância, a opressão, né? E ele vai destacar agora essas lideranças, essa desordem que eles tinham, né? E que obviamente resultaram no afastamento de Deus. O que é importante a gente ver? O que fez eles se afastarem de Deus e Deus se afastar deles, no caso, né? É porque é mais ou menos assim que funciona. Então, a corrupção, a arrogância, a opressão, a desordem que eles estavam, né? Que eles tinham, a falta de compromisso com Deus. Aí você fala, não, tá, mas a gente leu lá que eles estavam fazendo, né? As ofertas, os sacrifícios todos, e Deus falou para eles que tinha pavor, que já não aguentava mais, né? Mas não era com o coração. É igual você, por exemplo, ir para o seu trabalho reclamando todo dia, você tá lá fazendo a sua tarefa reclamando todo dia, você sai do seu trabalho reclamando todo dia, e aí você chega em casa reclamando todo dia. Então, para Deus, mas no caso, ao invés de reclamar em relação a eles aqui, era desobediência, né? Então, para Deus era, para que você está fazendo os incensos, as datas comemorativas, as festas físicas, para quê? Fixas? Para quê? Eu não recebo isso, não é isso. Então, sempre Deus mostra a forma de que Ele quer a gente por inteiro e quer a gente cru mesmo para Ele. É sem máscara, sem a gente tentar resolver por nós mesmos. Deus sempre mostra: olha, vem com tudo que você tiver, porque eu vou fazer o trabalho na sua vida. Você não tem que ser perfeito para me encontrar. Eu vou te aperfeiçoar quando você me encontrar, né? É diferente. Então, para Deus, porque Deus vai ter um afastamento dele aqui, a gente vai, né, começar a ver agora. Então, esse afastamento é resultado de alguma coisa. Tudo que você vê Deus fazendo, porque agora, gente, presta atenção, o julgamento de Deus, tá? E a condenação vai chegar, por isso que as coisas vão acontecer. Então, a gente vai ver Deus retirando algumas coisas, o pecado. Aí você vai dizer, nossa, mas por que que Deus fez isso? É o resultado de uma vida sem ele. É o resultado daquilo, vou fazer o que eu quero, vou fazer da forma que eu quero, porque eu não sou assim, eu sou assado, etc. E Deus fala: você tem que ser como eu sou, né? E como eu tô te ensinando a ser. Então, vamos lá, fazer nossa oração. Pai, obrigada por esse dia maravilhoso, obrigada pelas maravilhas e bênçãos que o Senhor não só criou no mundo, mas que o Senhor organiza e o Senhor faz acontecer de forma tão perfeita. Obrigada por cada detalhe que nós vemos no mundo que vem de Ti, Senhor. Obrigada por cada coisa que vem da perfeição, da forma com que o Senhor costura todas as coisas, do começo até o fim, Pai. Obrigada por esse momento que o Senhor nos permitiu estarmos aqui, o Senhor nos colocou juntos aqui para que a gente entrasse em comunhão com o Senhor. E eu peço que todos nós nos entreguemos de todo o nosso coração nessas lives e que a gente possa, Pai, aprender do Senhor, aprender que o Senhor me use como um canal, que o Espírito Santo possa me usar, que eu possa ser uma boa ferramenta para o nosso aprendizado, para todos nós, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada. Que a gente tenha uma boa live, que o Senhor nos livre de todos os males, todas aquelas armadilhas, né, que o diabo faz e causa a nós de termos na nossa vida, que nós estejamos protegidos contra elas, Senhor. Que a gente não dê munição alguma para que ele trabalhe conosco, que a gente possa estar sempre buscando a nossa purificação na tua palavra, no teu sangue, Jesus. Que a gente se arrependa, que a gente olhe para frente buscando o teu exemplo, o teu reflexo, Pai. Então, que o Senhor nos proteja, nos abençoe e nos dê uma boa live, para a honra e a glória do seu nome. Amém. Bom, vamos lá então. Julgamento de Jerusalém e de Judá.
Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água, e também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão de 50 soldados e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em encantamentos. Porém, jovens no governo, irresponsáveis dominarão. O povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso e o desprezível contra o nobre. Quando você olha isso, você fala assim: jovem levantará contra. Ah, tadinho do idoso, como assim, Thay? Não se esqueçam. Se um sobrasse ali, esse um teria o destaque, que foi Isaías. Então, o idoso também está contra Deus. O idoso também virou as costas para Deus. O idoso também está, porque se houvesse, né, como é que eu digo? Essa divisão, os que acreditam dos que não acreditam, Deus não colocaria eles, juntos. Olha Isaías. Isaías era ali, ó, nossa, um exemplo de obediência, um exemplo, de temor a Deus, né? Todos estão pagando pela decisão de todos de virarem as costas para Deus. O homem agarrará o seu irmão, um da família do seu pai, e lhe dirá: Como você tem um manto, seja o nosso governante, assuma o poder sobre por esse monte de ruínas. Mas, naquele dia, ele exclamará: Não tenho remédios, não há comida nem roupa na minha casa. Não me nomeiem governante do povo. Jerusalém tropeçou e Judá caiu. As suas palavras e as suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. Gente, tudo que a gente faz, isso aqui é muito bom, porque olha só, tudo que a gente faz na vida, a gente não tá. A gente não. Eu falei isso, inclusive, com uma pessoa essa semana passada, né? Porque essa pessoa tava falando assim que algumas coisas na vida, né, dela são difíceis, mas que ela é muito abençoada por X, Y, Z. E eu tava falando pra ela assim: você é muito abençoada, né? Pra essa pessoa especificamente. Eu falei: você é uma pessoa muito abençoada, com toda certeza. Mas isso vem de Deus. Porque a pessoa tava falando que. Porque, né, o que eu faço, ou então o que eu busquei, ou que eu isso, eu aquilo na vida, né? É, tudo tem muito a ver com as renúncias que eu fiz, tudo tem muito a ver com tudo isso. E eu disse, olha, de fato, é um trabalho nosso, né, com Deus também, da gente buscar coisas na vida e tomar decisões que vão ter impacto no nosso futuro, né, no nosso amanhã, digamos assim. Mas eu falei para ela, veja bem, cuidado com a forma com que você fala, né, porque a pessoa estava falando de formas assim, mas por que que Deus escolheu isso? Mas eu não pedi para Deus fazer aquilo, né? E eu falei, olha, cuidado, porque você está falando comigo. Sim, eu que estou aqui na sua frente, mas a presença de Deus, ela está aqui agora, né? Porque não só ele habita em mim, ele não só ele habita em qualquer pessoa que tem o Espírito Santo, mas ele é onipresente. Então, quando você fala coisas assim, você está me lembrando um personagem específico da Bíblia chamado Jó, que em nenhum momento, né, ele virou para, quer dizer, em alguns vários momentos ele virou para Deus especificamente, mas a maioria das vezes quando ele ia falar algo que é um pouco mais, eu diria um pouco mais ousado com Deus assim, ele falava com os amigos. Por que que ele pesou a mão dele sobre mim? Por que que ele, não sei o quê? Eu quero ver ele me chamar para eu defender minha causa, né? E Deus foi só ouvindo. E no final Deus apareceu. Vem cá, quem é esse que fala? Quem é esse que reclama? Quem é esse que julga, né? Então,
O que é importante é as suas atitudes e às vezes o que você fala pode virar você está desafiando Deus, né? Você está reclamando de algo, falando algo, sei lá, na qual você acha que Deus não está ouvindo, mas Deus está e Ele está prestando atenção. Então aqui, olha só, Jerusalém tropeçou, Judá caiu, as suas palavras e as suas ações. Não está falando que foram para Deus. Está dizendo que são contra Deus, desafiando a sua presença gloriosa. O que significa? Enquanto você está ali pecando, você parece que está desafiando o poder de Deus de te ensinar. Enquanto você está falando mal de alguém, enquanto você está fazendo isso, ou quando você está fazendo aquilo, enquanto você está desafiando a bondade de Deus. Quando você está reclamando de alguma coisa, você está desafiando da graça de Deus, ou da misericórdia de Deus, ou da compaixão de Deus. Porque tudo que ele te dá, tudo que ele te oferece, tudo que ele permite você ter, tudo que permite. A gente já leu sobre isso agora em Eclesiastes, né? Tudo que Deus, que você tem é Deus que dá. E está escrito ali que ele dá como um presente, seja a recompensa do seu trabalho, ou seja, as riquezas que você já tenha, né, recolhido na vida e juntado, tudo mais. Então, desafiando a sua presença é exatamente isso, porque aqui, ó, eles não estão falando as suas palavras e as suas ações são diretamente para o Senhor. Não, só estão dizendo que é contra o que o Senhor diz. Então, desafia a inteligência de Deus, desafia a presença dele. Então, tudo que a gente faz, gente, se não for para ser reflexo da palavra, se não for para ser reflexo de Deus, se não for para ser reflexo do que ele ensina, se não for para ser, a gente está desafiando aquilo que ele tem para nós. Então, o que que significa, Thay? Eu tenho que prestar atenção no que eu falo? Sim, porque a palavra diz. Sua língua é como um chicote. Então, significa o quê? Que eu tenho que prestar atenção como que eu me visto? Sim, porque a palavra diz que seu corpo é o templo do Espírito Santo. Tanto para homem quanto para mulher, todo mundo. Não, então, mas eu tenho que tomar cuidado agora, então, com o que eu assisto? Sim, porque através dos olhos foi que Adão e Eva começou a pecar, e isso foi vindo em todos os outros restantes. Davi também pecou pelos olhos, quando viu Batseba lá e, né, matou o marido dela, Urias e tudo mais, por conta dos olhos. Então, o que que significa, Thay? Que eu tenho que... Então, a gente não desafia a presença de Deus, porque a presença dele tá aqui, agora, com você quando você estiver cozinhando, com você quando você estiver numa discussão no trabalho, numa discussão na vida sua pessoal, ou quando você estiver... Deus está presente. Então, quando você começar a reclamar da sua vida, você para, opa, calma aí. Tô desafiando a graça que ele me deu de eu poder ter um alimento, um carro, uma roupa para vestir. Então, é um cuidado. É só um cuidado de temor, porque aqui tá falando as suas palavras de quem? De Judá e de Jerusalém. Fizeram eles tropeçarem. Por quê? Porque eles desafiaram a presença de Deus. Com o quê? Com as suas ações. Porque elas são o quê? Contra Deus. Em nenhum momento falou que eles olharam para o céu e começaram a xingar Deus, de jeito nenhum. Mas o que eles faziam desafiava a inteligência de Deus, a presença de Deus. O jeito de olhar testifica contra eles. Eles mostram o seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Digam aos justos que tudo. Aí aqui você vê. No começo, o que a gente falou? Se houvesse um que se destacasse, ele seria destacado. E tá aqui Isaías, se destacou nesse momento que Deus escolheu ele para isso. E agora, e os que não se destacaram, tá? Então o que que acontece? Nem todos, né? Os idosos, como eu tava falando ali em cima, nem todos. A população, como ele tá dizendo aqui, Judá. Cadê? Peraí. Desculpa. Judá e Jerusalém caiu, tá? Mas e as exceções? Porque Deus é justo. Então, ele tá falando: olha, os que são justos. Digam que vai dar tudo bem, pois eles comerão dos frutos das suas ações. Mas, ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Terão retribuição pelo que as suas mãos fizeram. Isso aqui é algo também para nós. A retribuição do que qualquer pessoa faz, seja com você, seja com qualquer. A retribuição vai vir de Deus. Deus é um Deus justo que olha e é um Deus justo que age. Ele não fica esperando,
para que outra coisa dê o gatilho para ele fazer, ou para ele está olhando absolutamente tudo. E essas pessoas terão a retribuição das suas próprias mãos. Veja, pelo que as suas próprias mãos fizeram. Você entregue a Deus, você não faça com as suas mãos. O meu povo é oprimido por uma criança. Mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias enganam você e os desviam do caminho. Já viram as pessoas que têm, né, essa, como é que diz? Esse hábito ou essa escolha de vida de ter guias, outros guias, de ter outras pessoas, entidades ou ideias, ou para que elas, né, tenham, que elas sigam na vida delas. Elas pegam conselhos e pegam direções e instruções de todo o resto, menos de Deus. Então Deus está falando, esses guias que vocês buscam, eles enganam vocês, eles desviam você do caminho. O Senhor toma o seu lugar no tribunal. Levanta-se para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do povo. Vocês arruinaram a vinha, e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Que pretendem vocês ao esmagar o meu povo e ao moer o rosto dos necessitados? Declara o soberano, o Senhor do Exército. O Senhor diz: por causa da arrogância das filhas de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertam com os olhos e desfilam com passos curtos, fazem tiniros e enfeites nos calcanhares, o Senhor trará feridas sobre a cabeça das filhas de Sião. O Senhor as deixará sem cabelo. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras, os colares, os pendentes, os braceletes e os véus. Os enfeites da cabeça, as tornozeleiras, os cintos, os talismãs, os amuletos, os anéis e as argolas no nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as vestes de linho, as tiaras e os chales. Em vez de perfume, haverá mau cheiro. Em vez de cintos, corda. Em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas, pano de saco. Em vez de beleza, cicatrizes. Os seus homens cairão à espada. Os seus guerreiros morrerão no combate. As portas de Sião se lamentarão e prantearão por causa disso. Sem nada, a cidade sentará no chão. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas. Apenas queremos ser chamadas pelo seu nome e livre-nos da nossa vergonha. É a parte do casamento especificamente, né? Que ele está dizendo. Ele continua. Peraí, sem vergonha. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso. E o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Pera, tem uma pergunta aqui. Quem são essas meninas? Grazi, é uma boa pergunta, porque eu creio especificamente que sejam mulheres específicas de lá, não tenha nada disso, mas é, não só Isaías, mas a Bíblia toda, né, ela tem muito significado, por exemplo. Então, com esse número de 7 mulheres, por exemplo, pode ser 7 alguma coisa que Deus quer mostrar. Mas o que eu tô entendendo aqui é que seriam 7 mulheres aleatórias deles, que são do povo mesmo, né? Que elas sofreriam porque elas fazem parte desse sofrimento, do que está acontecendo, do porquê isso está acontecendo.
por exemplo, cadê? Aqui. Deixa eu ver se eu volto aqui. Por causa das filhas de. Aqui agora é uma boa pergunta, porque as filhas de Sião, né? A gente pode estar falando de algumas tribos especificamente, pode falar. Porque Deus ele usa muitos símbolos também para entender isso, né? Então, seria até interessante se o Denis tiver por aí, ele responder especificamente. Se for alguma coisa, você coloca aqui no chatzinho. Se for alguma coisa específica, porque isso realmente não tenho. Como é que diz? Peraí. Era as filhas de Sião que quis dizer. Será que elas. Ah, sim, as filhas de Sião. É o que a gente acabou de ler aqui em cima, né? As filhas de Sião, no versículo 16. Então, eu creio para mim mesma, eu mesmo tá aí dizendo, né? Que são mulheres de Sião mesmo. Agora, pode ser outros clãs, podem ser outras tribos, podem ser outras, né? Eu vou copiar essa parte aqui e vou estudar. Eu vou colocar no grupo, no nosso chatzinho aqui, só para não esquecer. Aí depois eu vejo o que que é de fato, aí eu volto para você e te aviso, tá bom? Eu aviso depois. Mas assim, o foco aqui, se não for se for entender mais ou menos, a dependência que eles têm de Deus, a independência, desculpa, que eles têm de Deus, né? E o que de fato elas estão fazendo aqui, porque o que eu entendo, tá? O que eu entendo, porque foi assim que eu aprendi mesmo. É o caos social que eles vivem lá. Então, o que eu sei especificamente são 7 mulheres de fato só aleatórias mesmo. Tá? Então é como se Deus tivesse de fato. É como se fosse a humilhação das mulheres, nesse caso, né? Então Deus pegaria essas 7 mulheres, elas agarrariam um homem só, porque elas estão sem casamento, elas querem os nomes desses homens, né? Por isso que eu acredito que sejam mulheres mesmo, de fato, desse homem específico, elas querem não ter a vergonha de ficarem solteiras, porque naquela época era uma vergonha isso para a mulher, né? Era falta de honra a mulher não ser casada com uma certa idade específica e ele está dizendo que aqui a amostra que Deus nos dá é essa humilhação das mulheres, porque era um caos que eles estavam vivendo. Então, seria como se fosse esse caos social, digamos assim, né? Nesse julgamento que Deus está fazendo, onde as mulheres elas iam se livrar dessa vergonha causada por essas perdas dos homens, né? Não só as solteiras, porque se elas solteiras, os homens morreram, como Deus acabou de falar que eles morreriam, elas ficariam solteiras para sempre, né? Então elas queriam arrumar um marido, mas se Deus disse que eles morreriam, que os homens morreriam, elas ficaram desesperadas mesmo, né? E aí, sem contar, obviamente, com as viúvas, as mulheres, né, que ficaram, tudo mais. Então, aqui é basicamente só a humilhação específica mesmo, tá? Em relação às mulheres, ok? Por quê? Porque o orgulho e a vaidade que estava, como a gente acabou de ler, que estava acontecendo naquela época, é, né, fez Jerusalém e fez Judá cair dos olhos de Deus, sair de perto de Deus, né? Então, assim, era muita arrogância, era muito orgulho. Ele ainda fala de Sodoma, ele coloca um específico lugar que nós já estudamos, né? Que nós sabemos que era o caos, que ali não era só a parte do caos social mesmo que eles tinham, não, né? Não somente o caos social, né? Mas você via que era uma degradação humana do seu corpo, né? A parte sexual que eles tinham também, que não era só aquilo, eram muitas outras coisas, a desobediência, a arrogância, a vaidade. A arrogância como, tá? E vocês lembram que Ló estava lá e ele recebeu visitas dos anjos, né? Que iam destruir de fato Sodoma e Gomorra, e aí eles eram arrogantes, eles bateram na porta, a gente quer eles, a gente quer as suas visitas, e aí Deus não, poxa, amigos, levem as minhas filhas e tal, eles arrogantes, a vaidade. Então, o que ele está mostrando aqui é que as mulheres, elas eram muito vaidosas, e vaidade é um dos pecados, né, capitais? E a gente sabe que essa vaidade não fazia bem para elas, né? A arrogância não, e a vaidade não era só das mulheres, não, tá? Os homens e as mulheres tinham, tanto arrogância quanto vaidade também. Mas a arrogância e a vaidade é um sinal de um coração distante de Deus.
E um coração distante de Deus vai atrair o julgamento de Deus, porque Deus vai disciplinar aquele coração que está distante dele. Por quê? Porque ele quer o coração perto dele. Então, o que Deus está mostrando mesmo com isso é que está havendo um momento de humilhação para todos eles, né? Mas Deus está especificamente aqui falando das mulheres, mas os homens também morreram ali na guerra, como ele estava falando, que eles iam morrer. Então, é Deus mostrando que quando você tem um coração cheio de orgulho e de vaidade, você tem um coração distante de Deus, porque isso e como a gente sabe disso? Porque logo o julgamento de Deus vem, logo o ensinamento vem. Logo, os altos e baixos que as pessoas passam, logo a disciplina que Deus vai nos dar, que nós vamos nos colocar. As pessoas às vezes chamam de castigo, outras chamam de deserto, outras chamam de independente de como você chama, Deus vai aplicar a disciplina na vida de todos nós, toda vez que o nosso coração estiver distante. Então, nessas mulheres, elas já estão passando por esse momento. Então, tudo aquilo que elas tinham, que elas se misturaram com outros povos, ou desobedeceram a Deus, e só focaram, né, na beleza externa, na vaidade e nos adereços, Deus está dizendo: bom, eu vou tirar absolutamente tudo isso. Né? E inclusive os homens, para que vocês também não se casem, porque eles vão morrer. Porque até virou um povo com muita, como é que eu digo? Muito, com muita vaidade e arrogância, mas um povo distante de Deus demais. Então, sempre a forma que Deus busca a nossa atenção é em algum deserto, queira a gente chamar isso de deserto. Sempre, toda vez que nós estivermos passando por algum alto e por algum baixo, Deus vai estar chamando a nossa atenção. Ai, tá, mas é cansativo. Ai, tá, mas é... Ele podia não te escolher. Ele te escolheu. Tem um motivo aí. Deus podia dizer: ah, não, essa pessoa aqui não é especial o suficiente, não. Tá bom, vou deixar ela viver do jeito que ela quer, ou ele do jeito que ele quiser, problema seu, vai aí. Se quiser escolher o céu, vai. Se quiser, o inferno também vai. Mas não é assim. Deus escolhe e se agarra naqueles que ele tem um propósito, que ele sabe que tem uma história, que tudo que vai acontecer. Então, Deus, ele não é esse pai permissivo que as pessoas acham. Ah, Deus é amor, o restante tá tudo certo. Mas você não acha que Deus. Não, não, eu acredito que Deus vai perdoar todo mundo, porque Deus é amor. Deus não é esse pai permissivo. Não é nem o formato de pai humano, que é assim que os nossos pais não são permissivos dessa forma. Os pais que de fato cuidam e amam, né? Querem proteger, querem ensinar. Imagine Deus. Se a gente já vê com essa natureza, né? Como mulher de mãe, como pai, como homem de pai, essa natureza de proteger, essa natureza de guiar, essa natureza de direcionar, essa natureza. Se já existe na nossa natureza, que não foi a gente que criou, mas sim Deus, imagina se isso não vem dele. Então, Deus chama a nossa atenção muitas vezes de forma que a gente tá passando a batida, a gente nem presta atenção. Aí ele falou: opa, peraí, então eu preciso chamar a atenção mesmo. Que dessa forma aqui ela não tá prestando atenção. Tá muito ocupada com o mundo. Esse aqui também tá muito ocupado com o mundo, com as próprias vontades, com os próprios planos, com a própria ansiedade, com os próprios isso, com os próprios aquilo. Deixa eu chamar do meu jeito aqui. E Deus vai lá e chama a atenção. Então, nesse momento, essas 7 mulheres, elas representam o declínio da vaidade, o declínio da arrogância, a humilhação no sentido de humildade perante a Deus. E perante a tudo que elas representam. Se uma pessoa é arrogante, ou uma pessoa tem vaidade demais, Deus vai fazer para com que na frente das pessoas aquilo seja trabalhado. Então ele disse: elas vão ficar sem os brincos, sem os colares, sem isso, sem os cabelos, sem isso, sem aquilo. Deus está chamando a atenção, chamando de volta para ele. E isso é muito necessário. É triste porque às vezes a gente acha, mas por que ele tem que fazer isso comigo? Aí a gente volta lá para Jó, ele vai te perguntar: você estava quando eu fiz o mundo? Você estava quando eu coloquei a demarcação nas águas? Não, não estava. Então você não entende de tudo. Então você não vai entender o porquê. Então, no nosso lugar de filhos e filhas, a gente só obedece. A gente obedece, a gente agradece. Por quê? Porque é um relacionamento muito justo. Olha o quanto nós somos cuidados. Olha o quanto nós. Agora, nossas próprias atitudes, nossas próprias escolhas vão vir com resultados. Sejam bons ou ruins, mas vão vir com resultados.
Então não tem nada a ver com Deus especificamente. Agora, a gente chama ele, a gente conversa com ele, a gente coloca ele na nossa história, mesmo que às vezes a gente faça isso e aconteça algo que a gente fala, pô, não é possível. Eu já chamei a Deus, eu já orei, Deus está aqui presente, mas mesmo assim eu tô passando por um monte de coisa ainda. Não é possível, como pode isso? Deus vai estar dizendo, olha, enquanto você está caminhando, porque eu tô te dando ar para respirar e vida para você ter, eu também estou te ensinando. Aí a gente pode pensar, mas eu não quero ser ensinada. Quer, gente, quer, porque na hora certa a gente vai dizer, uau, igualzinho com os nossos pais. Quando a gente fala, não quero, não é possível, e, não sei- e no futuro, né, quando a gente chega no futuro, a gente olha e fala, ainda bem que meu pai fez isso, ainda bem que a minha mãe fez isso. Então, com Deus é a mesma coisa, só que muito melhor. Né? Porque ele é um Deus do impossível. Os nossos pais são seres humanos e nós também seremos pais ou somos pais, né? E nós temos um limite. Deus não tem limite. Para Deus tudo é possível. Nós somos limitados, Deus não. Então, que bom que Ele está nos escolhendo para nos humilharmos em alguma situação, porque tem algo que Deus quer que a gente aprenda. Que bom que essa humilhação, que essa arrogância de vaidade estão indo embora do nosso ser, porque Deus está mostrando para nós que o nosso coração está distante dele. Ou que bom que ele está vendo que eu não estou vendo, que eu estou ficando distante, que eu estou ocupado com o mundo, que eu estou preparando minha vida para isso, que eu estou planejando aquilo, enquanto está difícil pra caramba, mas aí também eu não quero ficar tão próximo de Deus, porque daí também ele vai me puxar minha orelha e também eu preciso ai, nossa, o que que eu faço? Será que eu for sozinho? Será que eu busco as minhas próprias? Aí você vai enfiando sua cabeça mais na terra ainda. Então, a melhor coisa para fazer quando chega esse lugar em que essas mulheres chegaram agora, por exemplo, é se entregar. É dizer, olha, não vou resistir a essa mudança, não. Eu não vou resistir a essa dor, não. Eu não vou resistir a esse deserto, não. Eu vou passar por ele. Porque não tem como você chegar do outro lado sem passar pelo caminho, gente. A gente não chega na padaria da nossa casa sem ter que sair de casa. Ah, agora tem entrega, delivery, né? Mas o que você pediu teve que cruzar em algum momento outro caminho. Então, é um convite de Deus. Ele nos mostra de forma muito mais. Às vezes é difícil a gente ler, né? Caramba, olha só, ele vai tirar tudo, vai fazer tudo, mas um Deus que é Deus e um pai que é pai. Ele sabe o limite e a hora de fazer as coisas. A gente não vai entender, igual Jó, não entendeu que era a hora, mas Deus vai. Então, é se entregar, é confiar e se humilhar. Todas as vezes em que a gente vê alguém se humilhando na palavra de Deus, ou a gente ouve um testemunho, como eu já falei aqui várias vezes, todas as vezes em que eu, nossa, eu me humilhava, me humilho, todas as vezes que forem necessárias, é se entregar e se humilhar. Ah, mas eu não vou me humilhar, não. É arrogância. Não, mas eu não vou me humilhar. É vaidade. Mas por que que eu tenho que me humilhar para Deus? É orgulho. Então, é importante. É importante a gente eh, meditar no que somos, no que estamos esperando que Deus, né, haja e que não é da nossa forma, é da forma dele. Então, vamos lá, o renovo do Senhor. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso. O fruto na terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Todos os inscritos para viver em Jerusalém. Isso aqui é ótimo, porque aqueles que acreditam que santo tem a ver com uma imagem específica, é uma coisa esquisita, né? Porque Deus está falando aqui que todos que ficarem vão ser chamados santos. Então, quantos santos que a gente ainda não tem, quantas imagens que a gente ainda não tem nome? Porque eu não sei quem que ficou lá. E Deus está falando que eles são santos. Então significa que Deus está me afastando dos santos? Porque eu tinha que ter. Então, cuidado. Isso aqui é outra forma de você estudar a palavra, ver o quanto ele é oposto a qualquer imagem, qualquer tipo de imagem. Então, porque nós sabemos que a palavra santo significa separados. E aqui eles foram separados à parte, né? Completamente. Porque os que forem separados à parte em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos todos os inscritos para viver
em Jerusalém. Quando o Senhor tinha, desculpa, quando o Senhor tiver lavado a impureza das filhas de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento, de um espírito de fogo, o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte Sião, criará sobre todo o monte Sião, e sobre aqueles que se reunirem ali, uma nuvem durante o dia e fumaça e um clarão de fogo durante a noite. A glória tudo cobrirá, e será um abrigo e sombra para o calor do dia, e um refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Bom, finalizamos por aqui, a gente só tem mais 5 minutos, então óbvio que não dá para ler um outro capítulo em 5 minutos, porém a gente volta amanhã, se Deus quiser, para capítulos 5 e 6, e que Deus nos abençoe, nos dê uma boa live. Na verdade são 6 minutos, né? Mas eu acho que não dá tempo para ler e explicar, se Deus quiser parar e tudo mais. Mas tudo bem, a gente faz amanhã 5 e 6, tá bom? Então fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, que tenha sido uma boa live para honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? Muito obrigada, um beijo para vocês. Até amanhã.